Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do 45 Minutos. Eu, Fred Figueiredo, estou aqui com Cássio Zirpoli e nesse vídeo a gente vai trazer os detalhes, as nossas visões, algumas observações que a gente encontrou por trás do projeto de retrofit, do esporte da Ilha do Retiro. As imagens se tornaram públicas. Cássio já trouxe no blog dele todo o detalhamento do que ele viu da obra, do projeto, que já está na Prefeitura do Recife. E aqui nesse vídeo a gente vai trazer alguns detalhes. Cássio, a primeira coisa que te chamou a atenção, a gente conversando aqui, minutos antes de apertar o REC para gravar, foi que a reforma no estádio, uma profunda reforma no estádio, é só parte de uma reconstrução muito maior. As imagens que vazaram do projeto, já confirmadas pelo Sport, que inclusive anunciou que vai divulgar em breve com os sócios, os conselheiros, imagens mais detalhadas, mas essas imagens estão confirmadas pelo Sport. A Ilha do Retiro é só uma parte de um projeto que acaba mudando consideravelmente a cara da sede do clube, né, Cássio? Fred, o Sport, quando anunciou no seu site oficial que havia protocolado na Prefeitura do Recife esse projeto, porque projetos desse tamanho, eles a partir de terrenos de 10 mil metros quadrados, precisam de uma aprovação do Conselho de Desenvolvimento Urbano, CDU, da Prefeitura do Recife, e o complexo da Ilha do Retiro tem 101 mil metros quadrados, então excede muito esse cenário para precisar dessa aprovação. E o clube disse na ocasião, deu alguns detalhes, mas que em breve mostraria as imagens, protocolou sem mostrar as imagens. Então, acabou 2 semanas depois, o perfil Portal do Leão, no Twitter, acabou trazendo algumas imagens, inclusive até a imagem da planta. Isso de noite, eu consegui... Aí, na hora que eu vi, estava tão bem feitinho, a gente está vendo a planta aí, estava tão bem feitinho, eu disse, vou atrás, porque está com... Alguém teve, se for fake, alguém teve muito trabalho para fazer uma coisa, para fazer um material fake, e uma fonte confirmou. E saiu, outros canais de imprensa também fizeram, de tal forma que acabou repercutindo na torcida, e o próprio clube colocou a nota oficial, uma nota para a imprensa, melhor dizendo, confirmando a veracidade, tratando como anteprojeto, até porque esse projeto, quando vai para o CDU, significa que ele pode ficar indo e voltando. Eu vou explicar isso mais para frente, porque ajuste aqui, não dá para ser dessa forma e tal. Por isso é um anteprojeto, porque pode ser que daqui, quando essa obra eventualmente sair do papel, seja um pouquinho diferente. Mas você foi muito preciso, Fred, quando você fala do retrofit do estádio, porque o Clube do Esporte, lembrando, tem quase 10 hectares de área, tem um parque aquático, tem vários ginásios, tem a sede administrativa, estacionamento, campus society, um campo auxiliar, ou seja, é muito grande dentro daquela área. E o retrofit sempre foi tratado muito como uma reforma. O retrofit é da palavra retrô, realmente, do retrô, que é modernizar sem perder a aura daquele estádio, ou seja, a Ilha do Retiro não será demolida. Vai se aproveitar grande parte da estrutura, mas colocar cadeiras, assentos, novos camarotes, nos corredores vão ter bares, lojas, ou seja, vai ser uma cara de arena sem que precise demolir. Uma cobertura, né, Cássio, que é uma das coisas que mais chamam a atenção. Umas características, a gente vai detalhar isso mais para frente, mas falando do retrô. E sempre tratando do retrô, Fred, do retrofit, sempre falam muito do estádio. O estádio vai passar por isso. E a planta, eu até imaginava que parte do clube passaria por isso também, que passaria por ajustes, porque você não pode fazer corredores, alguns corredores teriam que ser abertos e tal, e um deles é muito, muito incisivo. Se você olhar ali no cantinho direito do projeto, perceba que vai ter uma rua dentro do clube que vai ligar ali aquele canal que passa do lado do esporte até a rua que vai do outro acesso. E talvez essa rua seja essencial para poder ter acesso à geral do placar sem que precise do outro lado. Perceba que essa rua será dentro da área do clube. Certo? Mas ok, isso é uma ação mitigadora do projeto. O clube perderia isso, ganharia outras partes, mas perceba no projeto também que quase toda a Ilha do Retiro, o complexo da Ilha do Retiro, será remodelado. Enquanto o estádio vai ser retrofit, muitas coisas vão ser realmente do zero. E dentro dessa imagem, Alan, se puder dar um zoom aqui na tela, a gente vai reparar, quem conhece um pouco do Clube do Esporte, o parque aquático, dentro dessa área que a gente está vendo, ele seria um pouco, mais ou menos, no meio da tela. Dando um exemplo disso, você pode notar que tem um parque aquático ali no canto direito da planta, Fred. Esse não é o parque aquático do esporte. O parque aquático atual, ele ficaria mais ou menos, tem essa
mancha cinza aí, que é uma cobertura de algo, seria mais ou menos no início dessa área cinza na parte inferior do mapa. Ou seja, o parque aquático deixaria de existir onde existe e passaria lá no cantinho. Esse canto onde a gente está vendo hoje são as últimas quadras societies, onde hoje existe o clube. O clube tem 2 áreas de quadra society e essa é quase no limite do terreno. Atrás da geral do placar, que é arquibancada, atrás da barra à direita do que a gente está vendo, isso eu estou falando para quem não é esporte, tá? Acho que para quem é esporte talvez seja mais fácil, mas atrás do gol à direita, que se chama geral do placar, tem um círculo cinza. Esse círculo cinza seria o novo ginásio. E os ginásios do esporte, o esporte tem vários ginásios, eles são, alguns deles, por exemplo, nessa faixa cinza lá à esquerda, no canto inferior, no canto superior esquerdo ali, e futuramente seriam lojas. O outro ginásio que ficaria hoje, mais ou menos onde está esse parque aquático aí, que se chama Marcelino Lopes, deixa de existir por essa imagem. Então, assim, o esporte passaria a ter um ginásio maior, mas... Todos os ginásios deixam de existir e teriam um maior, unificado. Isso. Teria novas lojas, teria um edifício de 35 andares, a gente vai colocar nas imagens, é aquele destaquezinho ali, dá para ver mais ou menos ali no lado esquerdo, ali na parte embaixo da planta, um quadradinho, porque você está vendo de cima, naturalmente, e é um edifício. Nos projetos anteriores eram vários edifícios, mas enfim, vai ter um edifício empresarial dentro do clube. Então, para quem conhece o clube e está vendo essa planta, são muitas mudanças. Tem algumas coisas que permanecem. Tem um jardim ali, atrás do setor da cadeia, onde está mais ou menos o parque aquático. Aquele jardim hoje existe. Talvez ele seja melhorado e tal, mas aquela área verde hoje existe ali. Algumas coisas permaneceriam. Até porque, não sei se é a coisa mais fácil do mundo ficar derrubando árvore. Tem muitas árvores na Ilha do Retiro e não é a coisa mais fácil do mundo ter autorização para derrubar árvore. Mas o retrofit do estádio, tudo bem. No resto do estádio, meu amigo, não é retrofit, não. É do zero. Ô, Cássio, essa longa faixa cinza, que parece ser elevada, inclusive, com a piscina em cima, tem um detalhamento do que ela seria? Tudo que o esporte não confirmou nada, certo? Dessas questões. E o que a gente está para falar é na planta. Essa planta, ela traz que seria, por exemplo, o segundo, o terceiro pavimento seria multiuso. O clube teria o quarto pavimento. Então, assim, o primeiro pavimento não está muito claro. Então, assim, ele coloca de forma... porque essa imagem está um pouco cortada para caber na tela, mas seria mais à esquerda desse master plan que a gente está vendo na tela. O próprio Sport na nota disse que vai detalhar, porque é preciso detalhar, tá? Porque eu acho, inclusive, que muita gente pensava realmente que era uma obra muito focada no estádio, e ela não é só focada no estádio. Ela é uma transformação como os projetos da Arena imaginavam, assim. Ou seja, o esporte vai fazer uma grande transformação sem ter uma arena, tendo um retrofit. Eu vou trazer, Cássio, já a próxima imagem, porque você já explicou um pouco a planta, qualquer coisa a gente volta para a planta, certo. Mas aqui a gente já vai tendo outras dimensões, né? Isso. A gente percebe, por exemplo, que o parque aquático, que vai ser possivelmente uma piscina olímpica, ela faz parte desse complexo, né? Que vai ser construído, um complexo ali que parece ter 3, 4 andares, né, Cássio? Porque o clube, perceba que o clube, como eu tinha dito, está no quarto pavimento. Se você olhar, a piscina ela é elevada. Perceba que a piscina é elevada, ou seja, aquele andar todinho seria o clube, certo? Ou seja, é como se fosse assim, esse prédio terá várias coisas nos andares inferiores, com o quarto andar, e esse que está em cima dele é uma cobertura, seria o clube social, passaria a ser elevado. O clube social do esporte parece na área inferior, o clube utilizaria de outras formas. E nessa mesma imagem ali na piscina, perceba que já tem ali a rua passando, né? Uma rua que não existe hoje. Transformaria a sede numa ilha mesmo, né? Seria cortada. Ela seria contornada por ruas, porque hoje, aquele lado ali. Você não consegue girar a Ilha do Retiro de carro, e agora conseguiria, né? Com essa rua, faria o que o esporte não consegue fazer hoje, que é fazer a sua torcida ir para a geral do placar sem que exista não vou dizer confronto, mas uma proximidade de quem está indo para o setor visitante, que o esporte sempre almejou que era para ser a curva. E aí fica bem claro, até por esse dente que o esporte vai ser obrigado a deixar do estádio, que o setor do visitante vai ser justamente esse setor descoberto, né? Eu poderia receber um visitante um pouquinho melhor, viu? Do sol e tal. Vamos lá. Vai ser a área que o visitante ocupou, por exemplo, da final da Copa do Brasil, né? Fred, você conhece a Ilha do Retiro? Acho que muita gente está vendo esse vídeo aqui. Para quem conhece falando, a área fora do estádio é completamente nova. Assim, não é retrofit. Ela não é retrofit.
A piscina não está sendo melhorada. A piscina, ela vai deixar de existir onde existe. Vai deixar de existir um parque aquático para ter uma piscina. Para ter duas piscinas ali. Tem tem uma piscina redondinha, né? Uma piscina e um ginásio redondinha. novo. E um ginásio novo, onde hoje é o campo auxiliar, que tá meio em desuso, né? Porque até o completamente em desuso, então, assim, seria aquele espaço. Então, esse é o meu ponto, é um dos pontos que eu trago aqui. É um o complexo de tênis também desaparece, né? Que tá super moderno, reformado. Ele pode ser os andares inferiores. Isso a gente não está detalhado. Eu não tenho como avaliar isso, certo? Até que, por exemplo, o complexo de tênis hoje ele é terceirizado. Então, não necessariamente ele não faria necessariamente, parte do clube social do esporte. Ele poderia ser algo terceirizado. Ele é terceirizado, tem um contrato relativamente longo e está moderno, né? Foi recém-construído. Reforçando, o primeiro dentro do que está da área computável, que é assim que está no anteprojeto, o térreo e o primeiro piso não diz o que é. Mas como está na frente do clube, é muito difícil que não seja uma área de interesse do estádio. Certo? É muito difícil que não seja que sejam bares para o cara antes de entrar no estádio, que sejam lojas uma espécie de uma esplanada do estádio, né? Isso, que não é muito difícil que não seja isso. O segundo e o terceiro, ele é tratado como área multiuso. Multiuso significa que não é só multiuso do esporte. Assim, para mim é muito óbvio, assim, a expressão que o esporte está dizendo multiuso. Multiuso normalmente é show, é evento, é festa. Isso, até porque a área do clube, o próprio anteprojeto trata, a área do clube é o quarto pavimento. Isso. Que seria justamente... O multiuso é o novo nome que antigamente era dado para pavilhões. Hoje em dia se chama-se de área multiuso. Isso, aí seria esse quarto nível ali junto com a piscina, e tendo uma parte coberta, dá para ver toda essa cobertura, né? Que inclusive... tá vendo que tem uma base branca ali? Parece como se fosse um... Sim. Isso não é um novo andar, isso é uma cobertura que na planta é tratada como uma cobertura metálica. Isso seria a cobertura do clube social do esporte, certo? E aí teria de forma compacta o que o clube tem hoje. E ali dá para ver muito claro agora que o edifício é mais ou menos onde está o parque aquático atual, é mais ou menos um edifício de 35 andares, com a maior cara de empresarial, né, esse cheio de espelho aí. E possivelmente alguns bons andares de estacionamento, né? Que pode ser, por exemplo, o primeiro nível desse prédio. É isso que eu estou falando. Que a gente estava tratando como área do clube. O primeiro nível pode ser inteiro de estacionamento, Fred. Só estou dizendo isso. Esse prédio, pelo que vem sendo todos os prédios... Não estou falando do prédio, não. Veja. Eu sei, mas eu tô citando o prédio. Porque esses empresariais, hoje em dia, todos eles têm 6 pisos, 8 pisos de estacionamento. Mas imagino que esse também seja. Mas assim, juntando com quem já foi no Rio Mar, que é um edifício que está anexo, o estacionamento anexo àqueles empresariais, você acaba usando mesmo. Sim. Repetindo, o anteprojeto não detalha ainda o que seria o térreo desse grande, parece um centro de convenções, né, atrás dali do Retiro. Pode ser, por exemplo, agora é ruim especular, mas só um cenário. Pode ser um estacionamento. Pode ser um estacionamento e as áreas que a gente está falando da área de bares pode ser outro lugar, mas enfim. Não ficou claro no anteprojeto. Mas o que dá para dizer, naturalmente vai ter estacionamento de estádio, tem que ter estacionamento de estádio. A Ilha do Retiro, nos projetos anteriores, que na verdade é um projeto só, tá? A gente, antes, quando o esporte quis reformar, lá em 2011, para falar rapidamente aqui, e você vai estar vendo na tela agora, o esporte tentou fazer a Arena Esporte. Ali não havia qualquer dúvida que o esporte tiraria os 101 mil metros quadrados da área e faria tudo novo. Teria um shopping, que seria colado na avenida, onde está hoje, assim, do lado da Avenida Abdias, que na verdade esse trecho é a Avenida Esporte Clube, mas todo mundo reconhece como Abdias. Teria um shopping nessa lateral, ou seja, a parte branca que a gente vê hoje no projeto lá da Arena seria um shopping. Não teria só um edifício, teriam alguns edifícios. O clube social seria muito menor do que o que a gente está vendo aí. Esse já está reduzido, seria ainda menor. E a arena seria recuada. Aí a gente fala, por que a arena seria recuada? Justamente para ela ter espaço e crescer para onde ela quiser. Para não ter dentro de um terreno desse tamanho, ela descer um estádio de 46 mil lugares. Inclusive, naquele projeto que o investidor seria a Engevix, esse projeto morre, acho que ali de 2015, 2016, um pouco depois disso, quando essa empresa é uma das citadas na Lava Jato. Aquele escândalo, exatamente o que você está pensando, no escândalo da Lava Jato.
Mas entre 2011 e 2015, o Sport chegou a lançar 2 designs, com o de 2015 sendo o que ficou mais na memória do torcedor. O estádio seria o estádio onde a gente está vendo, a localização do estádio seria, nessa imagem agora, que a gente está vendo desse projeto novo, ele seria um pouco mais para baixo, justamente para caber todos os setores e não ter qualquer restrição. Então, seria todo coberto, seria 45 mil lugares. E agora vamos voltar para o presente, para a Ilha do Retiro Retrofit. Tem uma rua que passa, quem já viu jogos do Sport, lá do lado direito, assim, ali na arquibancada frontal, no lado oposto das cabines, são vários edifícios. Esses edifícios estão retratados aí nessa imagem. E a área desses edifícios, Fred, que é essa área amarela, ela já vai até a calçada. E a própria curva, que a gente está vendo aqui, uma curva que não foi finalizada, né? Ela já vai até a calçada. No blog, quando eu falei sobre isso, eu dei um exemplo que agora eu vou falar mais, que caso alguém não tenha entendido. Em 1982, perceba, mais de 40 anos, quando o Santa Cruz construiu o anel superior, o Arruda, o estádio de Santa Cruz, ele foi finalizado em 1972, era só o anel inferior e o setor de cadeiras. Entre 80 e 82, o Santa Cruz fez uma ampliação que construiu o anel superior. Do lado direito das cabines de televisão, onde o anel superior é completo, porque ele, justamente como tinha vizinhos do lado esquerdo, ele foi sendo encurtado, mas do lado direito ele é completo. Atrás daquele setor passa o canal, é uma avenida Professor José dos Anjos, e tem um canal, e se o Santa Cruz precisasse usar só o terreno dele, ele não teria como colocar o apoio para o anel superior. Então, o alicerce do anel superior, ele atravessa a rua e vai na calçada do outro lado. Hoje, é difícil que alguém libere algo assim. Mas no Santa Cruz ainda foi possível porque não existe o vizinho do outro lado. Existe um canal do outro lado que tinha um terreno assim vago até chegar ao canal. Então, o alicerce do Santa Cruz, ele passa a rua. No caso da Ilha do Retiro, pronto, essa imagem... Cássio, deixa bem mais fácil, né? Entender. Essa imagem, se o Sport colocasse um alicerce para suportar a arquibancada, ou mesmo sem um alicerce, vamos supor que a engenharia consiga fazer um alicerce que ainda usa o terreno do Sport, mas a ampliação do setor, ele vai ficar colado no edifício. E aí é muito improvável que o CDU libere, que moradores desses edifícios não acionem a justiça para não ter um estádio colado de parede. E assim, é muito difícil. Tanto é difícil que o próprio Sport sabe que é difícil e não colocou isso no projeto dele. Então, o Sport tem 2 curvas abertas hoje. Só uma será ampliada. Uma vai subir a arquibancada entre a frontal e a geral da sede, né? E ela é chamada hoje geral da sede, que é onde fica a sede administrativa do clube, que vai ser mantida, aquele prédio com teto curvado ali na direita, uma das poucas edificações que seriam mantidas aí nesse projeto, e ali é a sede do clube. Então a geral, que está próxima ali atrás da barra, junto com a arquibancada frontal, ficaria uma arquibancada só. E a cobertura, Fred, se você puder voltar para aquela imagem mais aérea, que ela é importante para dizer que a cobertura pela imagem ela não cobre toda a arquibancada. Até porque a atual não cobre. A arquibancada ela vai até o limite das cadeiras. Aquela parte das sociais para frente já não está em cima da marquise, né? E assim também na curva de Dubé, que é a única que tem a cobertura. A curva de Van Derso, que é do lado esquerdo, ela não tem a cobertura. Ô, Cássio, eu acho que inclusive tem uma rápida entrevista de Yuri ao Globo Esporte, no dia da reinauguração da ilha, e ele cita assim, ampliar o número de camarotes. E aí, por esse detalhe, eu vou até voltar para aquela outra imagem, tá? Eu imagino que esteja no projeto passar a ter camarotes onde hoje não tem. Do outro lado, camarotes, exatamente, seguir camarotes nas Gerais, como é a Arena Pernambuco. Né? Eu vou tratar aqui o projeto. Quando saiu esse projeto e tendo essa ideia dos camarotes, até porque esses camarotes tendem a viabilizar parte da obra, né? Porque, inclusive, eu lembro demais que as 2 últimas ampliações, uma em 2007, que foi a curva do B, chamada dessa forma, mas é conhecida oficialmente como cadeira de ampliação, e a curva da esquerda, que é a curva de Van Derso, chamada de assento especial, parte daquela obra ela foi viabilizada pela venda dos camarotes dos 2 setores. O exemplo que eu tenho, não sei se você concorda comigo, Fred, mas que eu lembro o mais próximo, eu não sei nem se lá chamaram em Florianópolis, chamaram de Santa Catarina, em Florianópolis, o estado do Havaí foi chamado dessa forma. Mas a ressacada, se você pegar imagens da ressacada, ela tinha a arquibancada frontal dela, inclusive fora do esporte, porque ela não tinha um tobogã. Antes da ampliação, ela era só cimento. Ela tinha uma arquibancada parecida com a arquibancada frontal do esporte, só cimento. Fizeram a cobertura
cadeiraram todo aquele setor e construíram camarote. Ou seja, atrás da arquibancada, a arquibancada ela finalizava só para ficar sentado. Aí atrás disso construíram um setor de camarote. E é muito, quando eu olhei aquilo, é muito parecido com o que o esporte pretende. Ou seja, quando termina a frontal vai até onde vai hoje. Mas atrás dela será construída provavelmente um setor de camarote, até para ficar uniforme, de 2 andares, como é o setor do esporte, né? Os que já existem, eles têm 2 níveis de camarote. E aí você pode ver que ele daria uma volta no estádio até aquele limite, e a cobertura, assim, acho que é coisa de 80% dos assentos, pelo menos, acho que cobriria muita coisa. A fala de Yuri, ele tratou como cadeirar todo o estádio. Ele pode ter falado assim de forma automática, certo? Mas, por exemplo, eu não colocaria cadeira na geral. Porque todos os estádios hoje em dia que fizeram isso passaram Estão tirando, né? Já estão tirando, né? O Atlético Paranaense tirou, a Fonte Nova tirou, o estádio do Corinthians tirou, o Beira-Rio, se eu não me engano, tem um setor que tirou. Então, o estádio do Grêmio tem um setor que não tem. Então, assim, muitas arenas que já foram construídas como arenas, Fred. O Castelão não tirou até hoje por uma questão ainda que estão se decidindo se vai ser no anel superior, inferior, mas também tem essa intenção. Então, não sei se ele falou de força de expressão de ter cadeiras em todo o setor do estádio, mas eu, por exemplo, eu não colocaria atrás da barra especificamente, eu deixaria um setor sem cadeiras. Não é porque aquelas pessoas não merecem conforto, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. É porque existe uma parcela do público que realmente se identifica em torcer em pé o tempo todo. É cultural dos grupos organizados, né? Tanto é que eu citei outros estádios para ter desse jeito. Mas, enfim, até que se pronuncie sobre isso, seria cadeiras em todos os setores do estádio. Isso. E colocar mais camarote. Essa parte interna, pode ver, Fred, que teria uma fachada, essa imagem é muito bom para perceber isso, uma fachada completamente nova, sim, com a cara de arena, ou seja, fora do estádio você acha que está entrando na arena. Se a Allianz de Munique lembra um pneu, né? De carro, isso aí seria um pneu de bicicleta, né? De bicicleta. Um pneu. Porque lembra o pneu, mas é um pneu. Olha, eu vou ser sincero na imagem, porque isso é um anteprojeto em mais 3D e tal. A altura do setor de cadeiras, eu não estou achando muito compatível com um prédio de 35 andares, não. O prédio tá muito alto, né? Tá entendendo? Assim, porque aquele setor de cadeiras é muito alto, ele é muito alto. Eu não acho que a relação que, tipo, dali pra cima vai um prédio de 35 andares, não. Tu sabe que aqui a turma não gosta muito de 35, né, cara? A turma gosta de passar um pouquinho. Não. Né? Veja, como esse prédio, ele não tá, por exemplo, ele não é muito mais alto do que os outros que existem. O que eu acho é que o estádio talvez não esteja tão alto quanto ele é de verdade. É isso que eu tô querendo dizer. Claro. Na verdade, o próprio esporte deve ter imagens. Melhores até disso que vai ter. Cássio, para terminar, eu queria fazer algumas perguntas para você, tá? Eu acho que são perguntas importantes. Vamos lá. Pra gente. Primeiro, tu gostou? Acho que eu ia entrar nessa parte. A primeira pergunta era essa, inclusive. Vai estar nas perguntas. Essa vai ser talvez a última pergunta. Certo. Mas a primeira pergunta é: a gente recentemente fez um vídeo disponibilizado no canal do Game Arena sobre as transformações nos últimos estádios clássicos do futebol brasileiro. A gente até falou da Ilha. E ali você falou de um valor. Uma pena que esse projeto tenha saído 2 dias depois da gravação. Ali você falou de que o custo seria abaixo de 300 milhões. Mas você estava contando o estádio, né? Não toda essa nova estrutura que vai se erguer. Oficialmente o esporte não falou o valor. Pesquisei e achei uma matéria do próprio site do nosso site, do NE45. Não foi eu que fiz a matéria, não, estou dizendo assim, por isso que eu estou citando dessa forma, de 28 de setembro de 2023, vulgo ano passado. E o dado ele é muito preciso, o dado ele é muito redondinho, que seria entre 150 e 230 milhões. Mas eu não sei até que ponto aquilo era só do estádio. Porque até ali a matéria era retrofit. Aí eu vou dar um exemplo. Então, eu não faço ideia de quanto custaria fazer isso tudo. Certo. Lá no projeto original da Arena, quando saiu na época, o estádio seria cerca de 400 milhões e todo o complexo seria cerca de 750 milhões. Havia os dois números. Os dois valores. Os dois valores. 400 só para o estádio e 750 para todo, porque o complexo era muito grande. Aqui não é só um prédio, não. Tem um shopping. A gente já viu aqui, a gente já viu. Aliás,
De certa forma, eu tô achando que me parece muito um shopping center, viu? Essa coisinha na frente aqui, ó, na Abdias aqui, não é muito, pelo tamanho, né? Tamanho de, isso é maior do que uma galeria, viu? Tá muito grandinho. Tá muito grandinho para ser uma galeria. Mas, enfim, não tem o custo. Então, eu não, Mas o custo certamente vai além dos 300 milhões, né? É. Pela experiência do que a gente tem de custos em estádio, Cássio. Vai além, né? Uma reforma muito profunda. O custo da ilha talvez não seja. Por isso que eu falei logo no começo desse vídeo: o custo da ilha vai ter uma modernização e tudo, mas na hora que for colocar o custo da reconstrução de todo o complexo da ilha, porque para mim está muito claro que é reconstrução. Sim. Assim. Estou falando pelo projeto, um projeto confirmado pelo clube. Não é o estádio, beleza, o estádio está retrofit. O clube não está retrofit, não. O clube é um clube novo. Aí eu trago a segunda pergunta. Porque essa pergunta ela acaba sendo importante porque o Sport atravessou agora 10 meses sem o seu estádio. Um projeto desse, Cássio, é um projeto em que se leva muito tempo, tá? Eu vejo aí pelo menos... Etapas, né? Pode ser feito por etapas, mas não é tão simples liberar um fluxo de 25 mil torcedores, mesmo que seja fluxos reduzidos, se está construindo um prédio do lado, se está construindo espaços multiuso, né? Eu acho que as coisas seriam escalonadas. Por exemplo, a prioridade é o estádio. Esse edifício, assim, eu não acho que o edifício vai sair antes do estádio. Assim, a prioridade, acho que imagino que quem está tocando isso aí é refazer o estádio a partir do estádio, inclusive porque se você faz outras coisas antes do estádio, você gera uma insatisfação muito grande no público que você vai atender disso aí. Não faz, assim, a prioridade, qual é a prioridade dessa obra? Qual é a prioridade dessa obra? Modernizar de uma vez por todas a Ilha do Retiro. Aí, não a ilha, que ficou muito claro que a ilha é muito maior. Sim, o estádio da ilha... né? O estádio, não só, eu sei que você quer dizer isso, mas eu tô falando assim para o público assim. A prioridade é modernizar o estádio da Ilha do Retiro. Todo o resto me parece necessário para viabilizar essa modernização. Mas esse todo o resto, eu acho que não é a primeira coisa a ser feita. A primeira coisa a ser feita é o estádio. Mas, enfim, o clube não tocou nesse ponto ainda, mas acho que é uma pergunta muito importante a ser respondida. Porque pode causar uma frustração, né, Cássio? Você esperar 10 meses para reabertura da ilha, a reabertura trazer... Tu acha que em 10 meses conclui essa obra todinha? Não, Cássio, não. Veja só. O que a gente acabou de ver. Sim, 10 meses dessa obra agora, Exatamente. certo? A gente se esperou 10 meses para a reabertura da ilha. A ilha foi reaberta. E fica muito claro que quando fechar aí, eu diria que pelo menos aí 18 meses... Eu não vejo muito como ser menos do que isso. Eu acho que o tempo, acho que o tempo deve ser por aí. Para o estádio, eu não estou desconsiderando o resto, estou falando do estádio. Eu tinha falado do CDU, né, do Conselho de Desenvolvimento Urbano, o órgão da Prefeitura do Recife. Você precisa entrar no projeto da Arena do Sport, aquela anterior. O Sport lançou em 2011 e foi muito arrastado. Chegou a se pensar na época que estavam atrasando para forçar o Sport para ir na Pernambuco, mas o Sport conseguiu o aval daquele projeto, sabia? O Sport deu entrada, Fred, em abril de 2012, ou seja, entre 2011 e 2012, vê o tempo que levou para entrar. E quando entrou em abril de 2012, aí eu fui olhar, eu achei o projeto lá no CDU, ele tem várias etapas de vai e volta, vai e volta. O aval diz, ó, beleza, agora dá para passar de vez, foi em novembro de 2013. Então, se assim, seguir um trâmite parecido... mas o Sport disse que nesse momento, quando protocolou, já tinha tido um contato inicial. O CDU recebeu, mas já recebeu. Lembro que até o próprio clube disse que já vinha discutindo com a prefeitura, ou seja, que parte desse tempo talvez já tenha... O vai e volta não vai ser tanto quanto da outra vez, né? Mas é só para deixar claro que o vai e volta daquela vez, e era um vai e volta de um complexo inteiro, como agora também é, não é em 2 meses que o CDU vai dar esse aval. A tendência é que o Sport, em 2025, siga... Passe o ano querendo se viabilizar para o projeto. Questões burocráticas, né? E econômicas e burocráticas. Exatamente. Econômicas e burocráticas, conseguir levantar recursos, parceiros e ter as autorizações, tá? O clube queria que começar a obra no final do ano que vem, assim, no segundo semestre de 25... Assim, eu acho que essa é uma parcela mais otimista, como era do projeto. Essa reforma era para ter sido finalizada, a reforma recém-finalizada, em abril, foi finalizada em outubro. Outubro ou setembro? Acho que foi outubro, né? Isso. Então, assim... Outubro. Eu acho que, indo para frente esse projeto,
o clube conseguindo o seu lastro financeiro para tocar tudo isso, os investidores, os parceiros, enfim, a parte necessária e tendo o aval, eu acho que é um aninho aí, Fred. É isso. Para terminar, Cássio, agora sim, se a gente gostou ou não do que apareceu. Vou responder você colocando a imagem que você vê o estádio de cima. Tá, vou recolocar por favor. aqui. Não é exatamente. Essa para mim é a melhor imagem dessas porque você consegue entender a ilha toda. Se gostou ou não. Primeiro, por essa imagem, a cobertura parece ser a mesma, né? Porque perceba que, ela não sei se você achou isso também. Sim, é. Que é uma cobertura puxa a partir dela, hoje, né? Exatamente. É de concreto. A única cobertura. Teve uma outra entrevista próxima de Yuri que ele citou um material. Mas me foge o nome do material agora. A cobertura provavelmente seria como é a da curva de Dubé. Seria mais ou menos daquela forma. Seria de metal. O que eu estou querendo dizer... As outras arenas são assim também. Dificilmente seria algo muito diferente daquilo, Fred. Mas tu está querendo falar tipo do Beira-Rio, tipo da Fonte Nova? Eu não me lembro. Aí eu vou deixar aqui essa falha. Mas Yuri falou de um material. Eu não vou conseguir puxar pela memória agora, não. Porque foi numa entrevista mais antiga. Tomara que seja algo duradouro. Vamos lá. Nesse retrofit aí, a Ilha do Retiro, se for modernizada, a gente ter a modernização dela, o vestiário, por exemplo, o vestiário do time principal está muito bom, tem que fazer a mesma coisa do adversário. Os corredores de todos os setores, e não só das cadeiras e das sociais, que hoje estão no nível melhor, mas de todos os outros setores, as duas gerais, a arquibancada frontal, de ter banheiro, aquele banheiro... Como é o da Arena, um banheiro de shopping center, vamos dizer assim, a grosso modo. Um banheiro de shopping center. Aquela com limpeza, iluminação. Pô, que não é. Quem frequenta o banheiro todo mundo entende, todo mundo entendeu. O banheiro de shopping, o que é? Porque nem os do outro lado são de shopping ainda. Mas os do outro lado, nem os do outro lado são de shopping ainda. Mas ter lojas, ter praça de alimentação, lojas, quiosques, ou seja, tudo em todos os setores, como acontece nas principais arenas. Imagino que isso tudo está aí nesse projeto. Uma coisa que eu gostei dele, e talvez eu seja um ponto contrário a muita gente, é óbvio que eu queria que a ilha ficasse completinha, Fred, certo? Certo. Primeiro ponto, eu acho que nesse projeto, do jeito que está aí, eu faria uma arena nova. Da forma como saiu, assim, para mudar o clube inteiro, eu disse, pô, se muda o clube inteiro, muda o estádio também. Mas aí, provavelmente, muda o estádio também deve ter algumas centenas de milhões de reais para adicionar no projeto. Ou seja, não é por falta de vontade, deve ser por preço. Mas a questão é, se está mudando tudo, via alguma forma de ser como era antes, como era o projeto lá de 2011, 2015. Mas a Ilha do Retiro, ela vai ser, no retrofit, o termo realmente se encaixa. Porque seria a modernização do estádio e seria um estádio completamente reconhecível. Completamente. No vídeo que você citou, que a gente gravou para o Game Arena, São Januário não será um estádio reconhecível. A única coisa de São Januário, o estádio do Vasco vai passar por isso, vai ser um estádio de... Hoje é 20 mil, vai ser um de 47 mil lugares. O que vai ficar é a fachada do estádio de um dos lados da arquibancada. Ou seja, quando você entra em um lado do estádio, você vai reconhecer uma fachada histórica de 100 anos que existe São Januário. Linda fachada. Mas na hora que você passa aquilo ali, daquilo ali para frente, tudo vai ser diferente. O Allianz Parque, o que tem o estádio do Palmeiras, o que eu consigo reconhecer assim é o lado esquerdo ser curvo, ter uma curva, como era o Parque Antártica, né? Sim. Mas não é o mesmo estádio, o estádio foi demolido. A Fonte Nova, ela manteve o estádio de Salvador, aquela ferradura, né? Com a abertura do Dique Tororó. Mas aquilo não foi um retrofit, tá? Aquilo foi demolido o estádio inteiro e simplesmente fizeram um estádio do zero que tivesse essa lembrança do outro. A Ilha do Retiro, talvez nesse processo, seja dentro desses estádios que consigam evoluir para um perfil de arena, aquele que você vai entrar e vai dizer, você está na Ilha do Retiro. Tipo, que quando o cara entra no Allianz Parque, o cara não acha que está no Palestra Itália, não. Não, claro que não. Tá entendendo? E na própria Fonte Nova, você está na Arena Fonte Nova. Embora seja o mesmo nome. Um que eu acho que, na verdade, eu vou até para ser justo. O Castelão de Salvador, desculpa, o Castelão de Fortaleza, o anel superior é todo igual. Você acha que está no Castelão, então para ser justo. Tentou na fachada, ficou muito bonito, e ali você está no mesmo estádio. O Maracanã é um estádio completamente diferente. A fachada é toda parecida por fora. E ali do Retiro, ela ficaria assim com um perfil muito próximo. O Beira-Rio tem o anel superior, o Mineirão, mas... A ilha mudaria muito por fora, mas seria por dentro, muito parecida por dentro. Muito parecido. Muito parecido. Inclusive até sendo pro bom e pro ruim, que
por exemplo, todo mundo está aproveitando e aproximando as arquibancadas das traves. Sim. A geral continuaria com aquele espaço ali do jeito que é hoje. Seria aquela distância ainda. Sim, Não é? Exato. Exatamente. É. Então, eu estou dizendo que aqui talvez algumas pessoas... Eu até fiz uma enquete, Fred, sobre esse tema e estava bem dividida, assim. É porque eu coloquei as opções seguintes. Gostei, mais ou menos, e não gostei. Até essa gravação eram 100 votos. 106 votos. 45% gostei, 27,4% mais ou menos, e 27,4% não gostei. Ou seja, não é porque geralmente quando o cara bota um projeto e sai um índice de aprovação, geralmente costuma ser muito alto, né? E aí eu achei um pouco dividido, mesmo sendo 100 pessoas, mas só como curiosidade. Mas eu acho que o fato de não ter sido aquele 3D de propaganda... E eu acho que essa abertura também, sabe? E a abertura esse é um 3D também. técnico, né? Esse é um 3D, É um 3D técnico. Se o Sport quiser fazer a apresentação oficial, certamente vai ser aquele 3D que se usa para lançar projetos, aí é um outro... Vale, eu concordo com esse seu ponto, mas eu acho que também, eu acho também a curvinha aberta ali, até pelos comentários, gerou uma insatisfação. Para mim, eu acharia legal, mas não gerou tanto não, sabe? Assim, infelizmente, quando o Sport comprou, o Sport tá aí, o Sport Clube do Recife tá nessa área aí que a gente tá vendo, desde 1936. O Sport comprou essa área em 1936, era réis, comprou por contos de réis. Em 37, a Ilha do Retiro foi inaugurado. O campo já era onde a gente está vendo. E ele só tinha uma arquibancadazinha, bem pequenininha. E aí foi criando. O Sport sempre foi um Lego. Foi somando, aumentou um pouquinho para a Copa do Mundo 50. Em 55, quando foi o centenário do clube, construiu a arquibancada frontal, mas não tinha os tobogãs. Aí, entre 82 e 84, o setor de cadeiras dobrou de tamanho e construiu os 2 tobogãs atrás das barras. Aí, depois, em 97, construiu a arquibancada que fica entre o tobogã e a cadeira, e em 2007, entre o outro tobogã e a outra cadeira, ou seja, finalizando quase uma ferradura. E desde então, há quase 20 anos que não tem essa reforma. Essa seria a maior reforma da história do estádio. Não me desagradou, não. Eu repito, eu faria do zero, mas se for para ser feito dessa forma, inclusive com esse visual aí, porque o cara vai estar entrando. A galera não gosta ali do Retiro? Tem muito disso também do torcedor, né? Não vai poder reclamar, não. O cara vai entrar, Cássio, o cara vai estar entrando na Ilha do Retiro. Eu gostei, tá? Claro que eu preciso desse próprio 3D aqui que eu falei, para você entender melhor. Porque esse 3D, quando ele vier, ele vai ter movimentação, a gente vai entender melhor o que é aquela área ali do multiuso. E passa por tudo dentro dos camarotes. Exatamente. Como vai ser essa possível esplanada que a gente falou, aquela área daquele prédio ali de 4 pavimentos. É preciso entender o que vai acontecer, tá? Mas existem 2 pontos que eu acho que são fundamentais para uma reforma da ilha e da sede. Eu até já externei isso. Eu acho que todos aqueles ginásios que o Sport tem direcionados para Abdias, aquilo ali é um desperdício de área nobre das maiores, assim, são mini ginásios sucateados, né, que eles dão vazão às escolinhas, dão vazão aos projetos olímpicos, mas o Sport pode fazer isso de outra forma. Pode ser do quarto andar ali, o quarto pavimento. Exatamente. São ginásios, Cássio, envelhecidos, são ginásios precários. Então, e numa área muito nobre da cidade, tá? Numa área muito nobre da cidade. É muito longa, numa das vias que hoje são muito valorizadas pela sua localização. É uma área, por exemplo, de potencial, que não vai ser o caso, possivelmente, clínico-hospitalar gigantesco, né? Aquela área ali é muito forte nesse sentido. Então, se você transformar aquilo numa área de um pequeno shopping, com lojas, com cafés, ou até mesmo com clínicas, com consultórios, é importante, um ganho financeiro importante para o clube e talvez até regular, um ganho que o clube possa ter mensalmente, anualmente. A mesma coisa, Cássio, o campo de treino, que hoje é uma área de desperdício assim enorme, desde que o CT... Vai passar até rua agora, viu? Desde que o CT foi construído, é um campo que, para você ter ideia, Cássio, eu estava conversando lá num dos últimos jogos que eu fui, quem treina lá é o Sub-13, pô. O feminino, base feminina e Sub-13. Então é muito tranquilo realocar isso pro CT do Sport, tá? Até porque o Sport, ele vai ampliar o CT, né? Ele comprou, lembrando Exatamente, que o Sport comprou o terreno perfeito. Anexo e vai ficar então vai conseguir levar o Sub-13 e todo... Ele comprou um terreno que é maior do que o que ele tem hoje.
Perfeito. Então ainda tem isso. Você tem essa reforma, mas você tá. Hoje é 8 hectares, acho que comprou 14 hectares. Você tem toda a qualificação lá no próprio CT do clube. Então, Cássio, eu acho que é isso. É entender que vai existir a Ilha do Retiro, essa nova sede, e um centro de treinamento muito maior e muito mais completo. Então, eu acho que é um passo necessário. Vou dar uma resposta muito parecida com a sua. Não estou encantado pelo projeto. Não estou, que projeto. Mas eu acho que tem um caminho por aí. A gente precisa ver mais, a gente vai ver mais, certamente. Outro tipo de apresentação 3D. Tá? Essa realmente é muito técnica, é muito básica, é só para ter uma dimensão. 35 mil pessoas. Não chega a ser um problema para mim. Poderia ser um pouquinho maior, ir ali para a faixa dos 42. 35 mil, né? Porque 35 mil. Hoje está, tem 33 mil, mas por uma série de exigências que ainda não conseguiu cumprir, aí o Corpo de Bombeiros limita para 26.300, 345, né? E queira ou não, Cássio, é uma cultura dos últimos anos aqui, a gente vem tendo uma dificuldade maior de grandes públicos, tá? Mas pode ser que a partir de um projeto desse, rapidamente o esporte passe a jogar sempre com 30 mil, e aí já vem a demanda de um espaço maior. Mas aí é algo que hoje... Não, viu? Eu sei disso. É algo que hoje não me incomoda, porque eu acho que está dentro de uma média histórica do esporte, que daria vazão. Alguns jogos precisam de uma demanda maior, mas aí você vai adequando, seja com preço, seja realmente valorizando a questão do sócio. Você pode passar a ter rendas diferentes, você pode ampliar um pouquinho, né, valores e afins. Mas é isso, Cássio. Eu acho que a gente apresentou, deu uma geral importante desse anteprojeto de retrofit, que veio com um anexo maior do que o próprio projeto. Retrofit é o estádio. O presentinho do Kinder Ovo tá maior que o chocolate. Mas você concorda que o entorno é algo assim que chama atenção? Muito, totalmente. É o que eu falei, veja só. O Kinder Ovo veio com um brinquedinho dentro, mas nesse caso o brinquedinho foi maior, a surpresa foi maior do que o próprio foco, né, que era uma reforma retrô da Ilha do Retiro. Eu gostaria só que uma hora algum projeto saísse. Porque aquele entre 11 e 15 foi como eu falei, foi um trabalho danado e chegou até a aprovação, mas na hora que chegou a aprovação, aí o investidor, cheio de coisa aí, cheio de bronca, foi até bom, já pensou se tivesse derrubado o estádio e tivesse, aí era uma tragédia, pelo amor de Deus. Mas enfim, ali chegou e era o boom das arenas, aqui era uma onda que o esporte perdeu, e esse talvez seja um novo momento, tá? Porque, no momento que o Coritiba vai reformar o dele, que o Vasco vai reformar o dele, o São Paulo vai reformar o Morumbi, tá tendo, assim, um aquecimento desse mercado, de investidores olhando oportunidades e tal. É muito melhor assim do que quando o mundo tá parado e só um ali tá reformando o estádio, assim. Quando todo mundo já reformou, seu último da fila. Eu acho que é importante para o esporte em alguma vez na vida pegar esse trem, assim, que passa o bonde passa na frente e nunca pega esse bonde da história. Esse é mais um. Se vai ser esse projeto com algum ajuste nesse projeto, o ponto é que o esporte precisa de um estádio mais moderno e tem esse agora. A iluminação e o gramado serão reaproveitados, tá? Sim. Aí também, se não, aquelas torres naturalmente seriam desmontadas. Sim, vai passar a ter uma iluminação mas acompanhando o campo, sem ser no formato de torre, possivelmente. Né? Seria acompanhando como é do outro lado, na cobertura. E o campo é o campo que acabou de ser feito. Não teria que fazer um novo campo, não. Então, assim, isso já foi dito, inclusive, que essas duas intervenções, que foram caríssimas para o esporte, elas serão reaproveitadas nesse futuro projeto. Então é isso, tá? Fiquem atentos aí. Muito obrigado por chegar até o fim desse nosso vídeo, desse nosso conteúdo. Teremos outros exatamente como esse, trazendo temas específicos aqui no nosso canal. Quem sabe até sobre esse próprio estado do futuro. Exatamente, né? Deixa a curtida, quem ainda não está inscrito, se inscreve, tá? Conheça o trabalho, o projeto 45 minutos, seja nas lives, seja agora nesses vídeos. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.